Bem-vindos ao módulo 1, unidade 2, do curso de licitação. Falaremos sobre contratação direta. A contratação direta ela é uma exceção à regra de licitar. A própria Constituição, quando ela prevê o dever de realizar licitações, ela estabelece no seu artigo 37, inciso 21, que ressalvados casos especificados na legislação, ou seja, ela prevê a exceção à regra de licitar. Isso é uma interpretação restritiva. E há dois tipos de contratação direta. A dispensa de licitação, previsto no artigo 24 da Lei de Licitação, que é produto da vontade legislativa, e a inexigibilidade de licitação, prevista no artigo 25, que deriva da natureza das coisas. A licitação, ela poderia ser realizada, mas o legislador não a torna obrigatório. Isso resulta na contratação direta. São casos excepcionais e casos taxativos, ou seja, o rol de hipóteses prevista no artigo 24, a lei considera taxativo. Apenas a lei legitima a dispensa. De acordo com o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, significa que, em razão disso, municípios e estados não podem legislar aumentando o rol de hipóteses previsto no artigo 24 da Lei de Licitação. O artigo 24, ele elenca algumas situações, que seria em razão do pequeno valor, em razão de situações excepcionais, em razão das pessoas, em razão do objeto. Vamos falar de alguns exemplos mais usuais. Quando se tratar de em razão do pequeno valor, a lei estabelece, no caso de obras e serviços de engenharia, de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo 23, que é o valor de até 15 mil. No caso de outros serviços e compras, de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23 até 8 mil. Esses valores de 15 mil e 8 mil, eles são valores para serem utilizados em contratações e aquisições eventuais. Portanto, tais limites valem para todo o exercício financeiro. As contratações devem ser programadas em sua integralidade, evitando com isso o fracionamento de despesa vedado pela Lei de Licitação, nos termos do artigo 23, parágrafo 5º. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, ele recomenda que se observe rigorosamente o disposto no artigo 24, inciso 2 da Lei 8.666 de 93, em especial atentando para a necessidade de somar todos os valores contratados para o mesmo serviço, compra ou alienação que possam ser realizados de uma só vez. É importante fazer uma distinção entre parcelamento versus fracionamento de licitação. Parcelamento está previsto na Lei de Licitação, que é a divisão do objeto em vários lotes ou parcelas. É obrigatório quando o objeto tiver natureza divisível e não acarretar prejuízo para o conjunto a ser licitado. Deve respeitar os limites de ordem técnica e econômica. Não é possível, por exemplo, comprar um carro por partes, mas é possível a compra de diversos veículos por lotes, ou realizar uma obra em partes. Com isso, se amplia a competitividade. Portanto, é importante observar sempre a modalidade de licitação cabível pelo valor total da contratação antes do parcelamento, sob pena do fracionamento. E por falar em fracionamento, o que seria? É a divisão da despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à estabelecida pela lei, ou ainda para efetuar contratação direta sem licitação, que é vedado pela Lei 8.666 de 93, nos termos do artigo 23, parágrafo 5º. É importante frisar que as licitações efetivadas ao longo do exercício financeiro, com vista ao mesmo objeto, devem contemplar a modalidade de licitação correspondente ao conjunto que deveria ser contratado. Exemplificando algumas situações do rol que está elencado no artigo 24, nós temos a emergência e a calamidade pública, que são situações excepcionais. O artigo 24, inciso 3, ele prevê os casos de emergência
ou calamidade pública. Por exemplo, emergência quando a administração tem uma máquina e mesmo que essa máquina, todo período ela passa por uma manutenção efetiva, mas de repente ela vem a falhar. Então ela compromete o seu atendimento da finalidade pública. Então nesse caso nós podemos utilizar esse dispositivo porque ocorre uma emergência de fato. Ou no caso de calamidade pública, quando acontece um evento no município, por exemplo, chuvas torrenciais, uma virose no município, então nós consideramos uma calamidade pública que ela é estabelecida através de um decreto do administrador. Então, nessas duas situações, tanto emergência ou calamidade pública, a lei caracteriza a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, de obras, serviços, equipamentos ou outros bens necessários para atendimento da situação emergencial calamitosa. E lembrando que a lei estabelece que só podem ser utilizadas desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da situação de emergência ou calamidade. E a lei prevê que é vedado a prorrogação dos respectivos contratos. O pressuposto é a demonstração concreta e efetiva da potencialidade de dano e caracterização de que a contratação é a via adequada e efetiva para eliminar o risco, de acordo com a doutrina.